paz do Senhor Jesus Cristo a todos os remanescentes de Israel. Aqui quem tem o grande prazer de estar falando com vocês no dia de hoje é a irmã Regina, aqui da cidade de Piracicaba. Sejam bem-vindos, amados do Pai. Eu quero pedir para você, deixe aí teu precioso like para esse vídeo. Você que ainda não é inscrito neste canal, se inscreva, meu irmão, minha irmã. Vai ser um prazer ter vocês aqui como inscritos. Ative o sininho das notificações, opções todas. Meus queridos, orem pelo projeto Dorcas. Mas eu peço para vocês, em nome de Jesus, contribua com o projeto Dorcas. Amém? E já quero agradecer a todos vocês que têm contribuído com esse projeto. Muito obrigada. A palavra do Senhor diz aqui, no livro de Mateus 25, e o verso 11 e o 12, que diz: E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse, em verdade, vos digo que vos não conheço. Aqui nós estamos diante de uma parábola de 5 mulheres que fizeram tudo o que podia fazer. Nós estamos diante de 5 mulheres prudentes. Mas também aqui nesse texto tem 5 mulheres imprudentes. Que quando elas abriram os olhos tarde demais. Correram atrás do prejuízo, mas não deu tempo. Quando tiveram tempo, não fizeram o que era para ter feito. Não se dedicou o tanto que era para se dedicar. Mas depois não deu tempo mais. Aí só restou uma coisa, o arrependimento. E tem arrependimento que é tarde demais, não adianta nem se arrepender. Uma vez eu ouvi uma pessoa dizendo a respeito de velório, que num velório tem 2 tipos de choro. Tem o choro de saudade, porque você está olhando, você está vendo aquela pessoa, aquele corpo pela última vez. Você não vai ver mais. Mas tem aquele choro de arrependimento, aquela lágrima de arrependimento. Aquela lágrima que eu digo que é uma lágrima de remorso. E você sabe que estas pessoas que têm remorso, elas são as pessoas que mais sofrem. São as pessoas que têm o sentimento de remorso. Porque essas pessoas, elas vão se culpar, porque elas deveriam ter feito tal coisa e não fez. Quantos filhos
Muitas das vezes a mãe está ali dentro de um caixão. O filho está ali, a mãe está ali, o filho chega e começa a alisar a mãe, começa a passar o rosto, a mão no rosto da mãe, começa a beijar a mãe e chora aquele, como diz outro, um balde de lágrima em cima da mãe. E fica ali, sabe, conversando com a mãe. Ah, mãe, a senhora sabia, mãe, eu sempre te amei. Mãe, me perdoa. Qual é o sentimento desta pessoa? Remorso. Porque muitas das vezes a mãe estava internada. E o filho não foi visitar a mãe. A filha não foi lá no hospital, porque não tinha tempo. Ah, eu não posso ir, porque eu trabalho. Eu não posso ir, porque eu tenho a minha família, isso e aquilo, aquilo outro. Nunca tem tempo para a mãe. Nunca tem tempo para o pai. Porque prioriza. Coloca em primeiro lugar o seu trabalho e vai lá para terceiro, quarto lugar, a mãe e o pai. Aí, quando a mãe ou o pai está dentro do caixão, ele começa a chorar, pedir perdão. O que adianta, irmão? Pedir perdão. A palavra de Deus diz que os vivos, que os mortos, aliás, eles não sabem mais de nada. O morto não escuta. O morto não escuta, o morto não... Irmãos, não adianta pedir perdão para o morto. Não adianta querer levar flor, um vasinho de flor, um ramalhete de flor, lá no túmulo da mãe e do pai. Não adianta no dia das mães ir lá no túmulo, e hoje eu vou lá no túmulo da minha mãe levar um vaso de flor. Minha mãe amava essa flor. Aí eu pergunto, quando estava viva, essa pessoa fez isso? Essa pessoa foi lá e levou flor? Essa pessoa levou ramalhete de flor? Essa pessoa pelo menos pegou o telefone e ligou para a mãe no dia do aniversário da mãe, no dia das mães, minha irmã, se não fez isso enquanto a pessoa estava com vida depois de morto, não adianta fazer. Não adianta você querer, a pessoa querer homenagear quem já morreu, irmã. As homenagens têm que ser feitas enquanto a pessoa está viva. E o Senhor está falando aqui para pessoas, olha, te apressa. Te apressa em dar carinho para tua mãe, te apressa em dar carinho para o teu pai, te apressa em dar carinho para esta pessoa aí, porque eu vou dizer uma coisa, esta vida já está prestes a descer a sepultura. Deus vai recolher essa pessoa. Se você tiver de pedir perdão, corra e peça perdão. Quantos filhos, né, irmã? Eles vão passando assim, às vezes, em lugares tão lindos. Ah, depois que a mãe morreu, depois que o pai morreu. Aí eles vão dizer assim, nossa, a minha mãe ia amar estar aqui. Mas por que enquanto ela estava viva, por que nunca viajou com a mãe? Fez tantas viagens.
Às vezes ia com o carro, né? Viajava com o carro ia vazio. Por que que nunca colocou a mãe para viajar? Ou às vezes está no lugar comendo peixe, ai, nossa, meu pai amava peixe. Mas por que que nunca foi levar o pai para comer um peixe? Tem pessoas, sabe, irmã, que depois que o pai, a mãe morre, ou muitas das vezes um filho, um parente, um ente querido, né, um ente morre, aí a pessoa, sabe, irmã, a pessoa fica até doente. Doente, sabe do quê? De remorso. Porque quando a pessoa estava viva, você fez tudo que podia, tudo aquilo que você podia fazer, você fez. Eu conheço pessoas, sabe, irmã, que quando a mãe estava viva, a mãe pediu um copo d'água, ela não dava. Ah, depois eu dou. Depois, quando eu tiver tempo, eu dou. Era aquela brutalidade. Quantas pessoas que antes do pai, da mãe, ficar doente, ir para o hospital e não voltar mais, a pessoa pediu algo, às vezes até um algo para comer. Ah, eu queria tanto comer uma polenta com frango, e a pessoa podia fazer. A polenta tinha um fubá, estava lá, a carne moída, o frango, mas a ruindade não deixou fazer. Aí, quando a pessoa morre, aí toda vez a pessoa faz uma polenta com frango, a pessoa até chora, porque foi o último pedido do pai, foi o último pedido da mãe, ou foi o último pedido do esposo, do irmão, não sei, que pediu para comer. E a pessoa, por ruindade, foi lá e não fez. Sente remorso. Mas a pessoa, como eu estava dizendo, a pessoa, irmã, que ela fez tudo que podia. A pessoa, quando ela vê aquela pessoa ali no caixão, quando ela enterra aquela pessoa, ela diz, olha, missão cumprida. Deus me deu essa missão e eu cumpri. Então a pessoa vai chorar. Chore, irmã, mas você vai chorar de saudade. Mas tem muitas pessoas aí, irmã, que eles choram, sabe por quê? Chora de remorso. E muitas das vezes chora de remorso e com medo. Medo do que, irmã Regina? Medo. Porque só semeou coisa ruim. Medo que os filhos dele, que os filhos dela, façam com ela o que ela fez para a mãe e para o pai. Aí a pessoa chora, começa a chorar, meu Deus, tem, e pede misericórdia para Deus, pede até perdão para Deus, porque não foi a filha que ela deveria ter sido. Muitas das vezes a mãe estava lá no hospital, a mãe ou o pai estava no hospital e pediu para o filho ir lá. Ah, mas ele não foi porque ele não tinha tempo, não é? Não teve tempo para visitar. Ah, muitas das vezes porque morava longe. Nas férias, eu não vou gastar o dinheiro das minhas férias para mim viajar e ir lá ver minha mãe ou ver meu pai. Eu vou gastar na casa, Como é que pode? Não tem dinheiro
Para ir visitar a mãe enquanto está vivo. Mas depois, quando o pai ou a mãe morre, aí arruma dinheiro para ir, vai até de avião. Aí adianta o quê, minha irmã? Adianta o quê, minha irmã? Então, melhor seria se você fosse lá e visse vivo. Conversasse, abraçasse. Se tivesse alguma pendenca, pedisse perdão. Pedisse até para o pai fazer uma oração. E depois que morresse, não ficava desesperada aí para ir botar um carro na estrada, sair qual doido, né? Correndo até risco de vida. Então o Senhor está falando para pessoas aqui, apressa-te. Apressa-te de ir ao encontro desta pessoa aí da tua família, que já está idoso e doente, porque Deus vai recolher. E depois você vai chorar, mas vai ser lágrimas de remorso. Não tem mais o que fazer, irmã. É como na parábola aqui das virgens loucas. Jesus fechou a porta, fechou. O noivo fechou a porta e não adianta chorar, não adianta gritar, não. Tem uma coisa, irmã. As pessoas que muitas das vezes mais desprezam a mãe e o pai, ou o pai que despreza o filho, ou a mãe que despreza, né? Como eu disse, são aqueles que mais vai ficar falando o nome daquela pessoa. Quando você vê uma pessoa falando muito de alguém, porque, ai, minha mãe, pode saber, irmã, que ali tem remorso, que não foi um bom filho assim, como deveria ter sido. Mas agora que a mãe morreu, agora ele quer ser bom filho. Agora que o pai morreu, aí ela quer ser uma boa filha. Agora ela quer mostrar para as pessoas que é boa filha. Como? No finado, indo lá, levar flor. No aniversário, ir lá no cemitério, levar flor. Irmã, isso aí não resolve mais nada. Amém? Deus mandou eu falar, eu estou falando. Pai, eu quero te agradecer por esta palavra. Eu quero pedir que o teu Espírito Santo possa falar melhor, Deus, em cada coração. Em nome de Jesus. Amém. Fiquem todos na paz do Senhor.